Bom dia, meus amigos, meus irmãos do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Estamos aqui mais uma vez com o nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. O Evangelho traz para a gente hoje o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura e que podemos chamar inconscientes, é certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, têm sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para os seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vê em homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada têm melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio, e aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência, a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda sob esse aspecto um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário, ao invés de eterno, não é menos terrível e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crê em se matando, ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para ele, para que ele se reúna no outro mundo aos objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar. De onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente,
o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável, e pode-se disso concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Muito bem. Então a doutrina espírita veio trazer luz para nós, veio trazer conhecimento para nós, veio trazer a certeza que a vida continua depois dessa matéria aqui, né? Então, quantos já deixaram a sua vida, abreviaram a sua vida por não acreditar, né, que a vida iria continuar, que do outro lado existe vida, que a vida não morre aqui com a carne? Quantos já tentaram, pelo suicídio, visualizar o fim de suas provas terrenas, não sabendo que do outro lado eles iriam sofrer mais ainda, né, pela punição de si mesmos, né, eles mesmos se cobrando e sofrendo amargamente porque veem, né, que a vida continuou, que eles não morreram. E quantos já vieram aqui, através da mediunidade de muitos, trazer as notícias, né, trazer um relato de como sofrem, de como sofreram quando desencarnaram pelo suicídio. Então é um caso a pensar muito, né? É um caso de aumentar mais a nossa fé, a nossa confiança numa vida futura, a nossa confiança no Pai, aceitar nossas provas com resignação e alegria, porque são provas que nós pedimos para passar. E se nós pedimos para passar, nós temos condições de passar, porque senão o Pai não permitiria. Então nós temos que aceitar. São as dificuldades da vida que vão moldar o nosso espírito, que vão fazer nosso espírito crescer. Nós não podemos contrariar a lei de Deus, que nos proíbe de terminar a vida antes da hora combinada com Ele. Nós temos que ter força, buscar sempre dentro da gente a força, buscar sempre aqui acreditar que aqui dentro tem uma centelha de Deus e que essa centelha de Deus nos dá a força que nós precisamos. Vamos buscar sempre dentro da gente, nos momentos de desespero, né, aquela luzinha que a gente tem acesa dentro da gente. Não vamos nos entregar ao desespero. Tudo passa, tudo termina. Os momentos difíceis vão terminar. Basta a gente acreditar nisso, aceitar esses momentos pelos quais estamos passando, né? Acreditar que isso vai mudar, que isso é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Isso é para aumentar a nossa fé. Então vamos buscar sempre, nos momentos de desespero, essa certeza que tudo vai passar, que isso é só um momento difícil que nós estamos passando na vida. Não vamos nos entregar ao desespero, principalmente nós que nos julgamos cristãos, temos essa obrigação. Nós recebemos esse conhecimento, vamos saber analisar, vamos saber entender, vamos acreditar e vamos buscar sempre aquela força que nós temos e que muitas vezes nós desacreditamos dela. O Pai não faz nada que seja prejudicial a nós. Vamos só acreditar nisso, né? Questão de hoje do Livro dos Espíritos é o capítulo 6, na vida espírita, a questão 295. Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal aqui nesse mundo? Se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento e algumas vezes vos perseguir até em outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Então,
aqueles a quem nós fizemos mal, né, quando desencarnam, podem sim, né, guardar ressentimento, mas se eles aceitarem o nosso arrependimento, né, se eles aceitarem o nosso arrependimento, eles vão perdoar, se eles forem bons, né? Porque os maus ainda vão guardar o ressentimento e podem até nos perseguir em outras vidas, né? Indefinidamente, até que caiam na realidade de que eles estão prejudicando a eles mesmos, né? Então é assim que funciona. Meus amigos, bom sábado para todos nós, um ótimo final de semana, com muita paz, muita harmonia nos nossos lares, nossos corações, muita saúde e muita alegria para todos nós. Vamos descansar, vamos aproveitar o final de semana e vamos descansar, né? Porque a correria diária tá muita. Então vamos botar o pé no chão um pouquinho, vamos descansar, vamos trocar energia com a natureza e agradecer ao Pai. Até segunda, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.